Há personagens que não nasceram para serem amados. Há homens que não existem para receber aplausos, sorrisos ou gratidão. Eles são moldados na sombra, alimentados pelo silêncio e endurecidos pelo peso das escolhas que ninguém mais quer fazer. E Danzo Shimura é a personificação desse arquétipo. É a personificação da sua inscrição e do like que você vai deixar nesse vídeo. Sério, já somos quase 1000 inscritos. Se inscreva no canal. Bom, enquanto o mundo se perde em discursos sobre honra, compaixão e heroísmo, Danzo não vê valor no brilho superficial da moralidade. Para ele, a Folha não sobrevive com palavras bonitas, ela sobrevive com decisões frias e calculadas, e muitas vezes também sangrentas. E é exatamente aí que está o dilema que o autor desperdiçou. Danzo, com todos os seus métodos sombrios, tinha tudo para ser o Hokage que garantiria não só a segurança imediata da vila, mas a supremacia absoluta da Nação do Fogo por décadas. E não estou dizendo que ele seria um líder bondoso, longe disso. Sob Danzo, o Ain Konoha pesaria mais, os sussurros seriam constantes, os espiões trabalhariam dobrado e o sangue inevitavelmente mancharia mais o rosto que o normal. Mas os resultados, esses seriam incontestáveis. O autor, no entanto, preferiu tratá-lo como um vilão unidimensional, aquele que não entende o valor da amizade, que tem sede de poder e que nunca agiria pelo bem maior. Uma escolha narrativa, óbvio, pelo bem do protagonista, para servir o enredo que precisava ter o certo e o errado, claramente delimitados, mas na vida real e na boa ficção, as linhas se borram, e é aí que reside a verdadeira profundidade. E então entra o paralelo inevitável com Tobirama. O segundo Hokage, tão idolatrado por boa parte da fandom, também era um pragmático sem paciência para idealismo, criador da Anbu, do sistema de vilas e de medidas preventivas contra clãs perigosos. Tobirama não hesitava em aplicar políticas discriminatórias e preventivas para proteger a Folha. Ele não era um herói no sentido romântico, era um gestor de riscos em um mundo onde o menor vacilo significava aniquilação. Então me diga, por que Tobirama é lembrado como o Hokage que fez o que precisava ser feito, enquanto Danzo é reduzido a um conspirador asqueroso, talvez? Talvez porque Tobirama teve a sorte de ser escrito dentro de um contexto que glorificava seus atos como fundadores. Talvez porque o peso de suas medidas duras se dissolveu ao longo das gerações. Ou talvez porque a história sempre é contada pelos vencedores e Danzo perdeu. Mas, se formos justos e analisarmos friamente, veremos que Danzo não era apenas um colecionador de olhos ou um aproveitador político. Ele era, acima de tudo, um homem que entendia uma verdade que poucos querem aceitar. A paz não se mantém sozinha, ela precisa ser construída e sustentada por atos que raramente suportam a luz do dia. E é por isso que ele vivia nas sombras. No universo ninja, onde cada vila é uma panela de pressão pronta para explodir, o líder que sobreviveu não é o mais puro, é o mais preparado para sujar as mãos. E sim, Danzo tinha isso em níveis alarmantes. Seu domínio sobre a raiz, sua rede de informações, sua capacidade de agir sem hesitação, tudo isso o tornava não apenas apto, mas possivelmente o mais preparado para o manto de Hokage. E aqui entra a parte mais cruel. O autor poderia ter explorado esse Hokage sombrio como uma contraposição direta a personagens como Hiruzen, que apesar de sábio, foi leniente demais, ou mesmo Tsunade, que governou mais pela força do nome do que por estratégias ao longo do prazo. Danzo seria a virada amarga, o homem que não sorria para o futuro, mas que garantiria que ele existisse. Sim, seria um Hokage sanguinário. Sim, haveria injustiças e abuso de poder, mas em termos estratégicos, econômicos e militares, Konoha sob Danzo seria uma fortaleza. O País do Fogo teria seus inimigos reduzidos ao mínimo. E a grande ironia é que, apesar de todos o chamarem de monstro, boa parte dessas mesmas pessoas sobreviveria graças ao terror que ele conspira e inspira nos outros. Mas essa não é a história que o autor quis contar. Em vez de explorar essa zona cinzenta, optou por reduzir Danzo a um degrau na jornada de Naruto, um obstáculo a ser superado para que a verdadeira liderança, aquela de mãos limpas e coração puro, fosse exaltada. Só que nós, espectadores atentos, sabemos que o mundo real não funciona assim. No final, Danzo foi morto não por ser fraco, mas por ser incômodo demais para a narrativa oficial. Foi apagado porque a sua existência desafiava a fantasia de uma liderança que resolve tudo com empatia e perseverança. E assim, o que poderia ter sido um dos arcos políticos mais ricos e profundos de Naruto foi desperdiçado em nome de uma moral simplista. Danzo não era um herói, não era um vilão, era o que Konoha teria se quisesse sobreviver a qualquer custo. E talvez, só talvez, essa fosse
a maior ameaça para o mundo de fantasia que o autor quis preservar. É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreva. Essa é só a minha opinião. Videozinho sem roteiro pra vocês. Tamo junto.